Olá, tudo bom? Chegamos ao nosso quarto vídeo dessa pequena microsérie, dessa pequenininha, um geralzão aí que eu tô tentando fazer para vocês, tentando esclarecer a dúvida e o ponto de vista do que é ser um cientista cristão, da onde a gente começa a entender a grandiosidade de Deus e a insignificância e limitação do nosso cérebro humano. Nós vamos fazer esse último vídeo esclarecendo como então terminam, como se procede ali os escritos bíblicos. Então nós passamos por Moisés, falamos das 12 tribos, falamos que essas tribos brigaram, ficou só Benjamim e Judá, o Benjamim era menor, acabaram decidindo por ficar conhecidas como judeus. Então tem toda uma outra história acontecendo, não só no mundo, mas no próprio contexto bíblico. Onde foi parar Ismael? O que aconteceu com as outras 10 tribos? Então você precisa entender que a Bíblia é um livro sagrado, mas que tem uma linha de raciocínio e um direcionamento específico para você entender a grandiosidade e a própria manifestação de Deus com relação à sua essência piedosa, né? De dar oportunidade para que o ser humano evolua. Me perguntaram já, e qual é a diferença da Bíblia judaica para a Bíblia cristã? Não tem diferença. O que acontece é que a Bíblia cristã vai dar uma continuidade a essa história, porque aí você tem as 12 tribos, as rupturas, a separação, o reconhecimento do povo judeu e tem os profetas falando do Messias, falando que ele vai vir, que ele vai reconstruir o terceiro templo de Jerusalém, colocando esse Messias como salvador desse povo. E o que acontece nesse período interbíblico que você vai ter lá em Malaquias, provavelmente de 400 a 600 anos, que aí você para aqui de ter escritos, embora tenham outros escritos que não estão na Bíblia, mas que também podem ser encontrados, até chegar Jesus. E por que você precisa entender muito, não só o Velho Testamento enquanto sentido literal da coisa, mas como sentido mais aprofundado? Porque quando Jesus chega, ele vai manifestar, ele é um rabino, então ele vai manifestar conhecimento profundo desse povo aqui e, segundo a própria Bíblia diz, ele vem para salvar esse povo que não está fazendo as coisas corretas, que não entendeu ainda a essência dos mandamentos de Deus e a essência do pacto de Deus. Então Jesus aparece como participante do povo, aparece cumprindo os sinais, né? Eu falei alguns sinais porque alguns judeus dizem que não, mas cumprindo ali o que os profetas vinham falando, e ele vai ensinar uma nova ótica, vendo que nem todos os judeus queriam entender esse princípio de salvação e vendo que muitas outras pessoas que eram chamadas de gentios ansiavam pela palavra, aquela palavra reformadora, aquela palavra de amor, aquela palavra de salvação, de possibilidade de melhoria, de conduta social, de ação, de reação, da vida do pós-vir. Então as pessoas ficaram malucas. Além do que, como cristã, eu devo imaginar que ele emanava uma energia fantástica, então era muito claro que você queria estar perto de uma pessoa dessa. Quando Jesus vem e coloca tudo isso à disposição do povo, além dos judeus, e a própria Bíblia fala que ele incorpora, que a árvore da vida está ali no judaísmo e ele incorpora os gentios nessa árvore da vida, quando ele dá a oportunidade desse conhecimento do além, do conhecimento da essência, do conhecimento das manifestações do próprio Deus. E aí o que acontece? Ele vai, como você sabe, deve saber a história de Jesus, até mesmo quem é ateu sabe, porque nós somos um país que vem dentro dessa formação, então nossas festas, tudo vem disso. Mas como você sabe, esse Jesus não é aceito como Messias pelos judeus, há uma armação ali que ele é crucificado e ele, dentro dos 12 apóstolos, olha que interessante o 12, né? Ele entra de novo então nos 12 apóstolos, toda a discussão. Quanto mais você entende o judaísmo e o Velho Testamento, mais você vai vendo que as argumentações de judeus e dos próprios apóstolos têm a ver com as bases teológicas e dogmáticas do judaísmo.
Então tudo que ele questiona, toda vez que ele questiona, mas mestre, Rabi, mas isso não é aquilo, aquelas respostas que ele dá, está totalmente, não só Jesus, mas os outros apóstolos, está totalmente em conexão com o que veio antes, com os judeus. Jesus não escreve livro, quem vai escrever são os apóstolos. Então, a Bíblia Peshitta, que é uma Bíblia escrita por eruditos, depois de uma sequência de livros que foram achados, ela coloca bem quem provavelmente escreveu e quanto tempo escreveu depois de Cristo. Mas aí você tem o Evangelho de Mateus, que provavelmente foi ele mesmo que escreveu, São Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí você vai ter todo um direcionamento que vai continuar nessa história, contando não só a vinda de Cristo como Messias, mas também o seu ministério e depois como se deu a continuidade do evangelismo pelos 12 apóstolos, depois pelos pais da igreja. E aí você tem toda uma história acontecer, toda uma situação que faz com que Paulo chegue até Roma e comece a manifestar lá vários cristãos que estão em todas as camadas de classes sociais, que acreditam que Jesus Cristo é o Messias, e começa a se espalhar muito grande, até chegar em 426 ou 421 com o reconhecimento do cristianismo pela Igreja Católica Apostólica Romana como sendo religião oficial de Roma, até chegar ao protestantismo em 1517, encabeçado na Alemanha por Martinho Lutero e também por João Calvino na Suíça, até chegar à nossa história contemporânea. Tudo isso, o que vai acontecer? Aonde eu quero chegar com você esse pensamento? Essa história é uma história linda, é uma história sagrada, é uma história que compõe uma linha de raciocínio, mas é uma história traçada. Enquanto isso, Deus não deixou de existir, Deus não saiu, Deus não ficou julgando. Existem muitas coisas acontecendo no mundo, até mesmo, como eu já disse, com o resto dos judeus, dos israelitas, né? Com o próprio Ismael. Existe toda uma construção de mundo acontecendo e Deus não sumiu, Deus está ainda acima de tudo e em tudo. O que a gente vai entender? Por que a gente está falando isso? Porque quando você fala de Bíblia, quando você usa pedacinho de Bíblia para ofender alguém, isso é uma coisa muito ruim. Porque, primeiro, você precisa conhecer um pouco mais, tanto quem faz isso para julgar as pessoas, quanto para quem recebe. Você não pode usar um conhecimento que é sagrado para servir como o oposto do que ele foi criado. A Bíblia é um livro moral, ela é um livro de conduta, explica histórias de pessoas comuns que tiveram comportamentos diferenciados de acordo com a concepção de cada época. Então ali você consegue encontrar muitos ensinamentos que você tem que usar com aquele princípio fundamental: amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você procura agradá-lo, você procura reconhecer e estudar, amar a si mesmo, porque você é a manifestação de Deus, e amar o próximo, que também é a manifestação de Deus. Por isso, não devemos julgar, não devemos condenar, porque existem ordenações específicas para isso. Deus é muito maior do que isso. A Bíblia, sim, é um livro sagrado, até porque com essa tecnologia, com esse tanto de informação, com todas as coisas que aconteceram no mundo, só Deus, só se fosse um livro sagrado, poderia perpetuar por tantos e tantos anos e ser responsável por conduta social, por formular igrejas, instituições e, infelizmente, de pessoas que usam isso também para machucar as outras pessoas, para julgar, para condenar, para trabalhar dentro de uma outra teoria que faz com que deixe de servir ao seu propósito. Mas, como você pode ver na própria história da construção de Bíblia, é falado sobre essa mazela humana, do querer machucar, do querer julgar. Talvez por isso que Salomão já começava a falar sobre o julgamento, e foi muito colocado por Jesus para você tratar do eu. Então, use a Bíblia para você, estude, compreenda, para que você possa ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Eu espero que esse vídeo que eu fiz com muito carinho, essa sequência de vídeo para o meu amigo, possa servir também para todo mundo que tem essa inquietação. Eu costumo falar que esse tipo de conhecimento traz sanidade mental, para você se entender e entender você, entender Deus, entender a espiritualidade um pouquinho mais, mas já faz com que você siga um eixo de evolução. Um grande abraço
e até a próxima!